Bora para mais uma live, é isso aí. Vamos com tudo, mais uma live. Estou com duas telas, então por isso que eu estou olhando para os dois lados, tá? Na verdade, estou com três telas aqui. O celular aqui no Instagram, YouTube, e aqui é uma tela que eu botei algumas observações aí que eu não posso deixar de falar nessa live. Nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre a DIF, tá? Então, primeiro eu vou fazer uma introdução sobre o que é a DIF, tirar algumas dúvidas, porque provavelmente deve ter pessoas aí que nunca fizeram DIF. Depois eu vou abrir o programa da DIF aqui, o programa 2021, que já é o programa que vai ser utilizado para fazer a entrega da DIF desse ano. E lá a gente vai fazendo passo a passo. Eu fiz uma live sobre RAS na prática. E aí salvei aqui também no YouTube. Quem fez essa live já sabe mais ou menos como vai funcionar essa live aqui, porque eu vou seguir da mesma forma. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre DIF, né? O que é a DIF, Alex? Para que serve a DIF? A DIF nada mais é do que um programa que você utiliza para entregar a declaração do imposto de renda. Tá? Então, todos os IRs que são descontados do funcionário ao longo do ano, você tem que declarar isso para a Receita através da DIF. Então, o que significa a sigla DIF? Declaração do Imposto sobre a Renda retido na fonte. Declaração do Imposto sobre a Renda retido na fonte. Então, todo ano, a empresa mensalmente vai descontando no salário do funcionário entrar na faixa lá do imposto de renda. Mensalmente, então, a empresa desconta o imposto dele e recolhe através de uma DARF. E aí, todo ano, em fevereiro, ela tem que declarar tudo que ela reteu ao longo do ano para a Receita Federal. E a pessoa física também tem que fazer o IRPF, né, que ele declara tudo que ele tem de patrimônio e tudo que ele teve retido também durante o ano. Aqui eu só estou fazendo uma introdução para vocês entenderem o que é a DIF, tá? Então, mensalmente, a empresa desconta, retém do funcionário o IR. No início do ano seguinte, em fevereiro, a empresa tem que declarar tudo que ela reteu ao longo do ano, tá? Daquele determinado funcionário. Alex, além de funcionário, tem mais alguém que entra na DIF? Sim, funcionário entra na DIF, autônomo entra na DIF. Qualquer funcionário que teve desconto de IR, ele entra na DIF, tá? A empresa tem que declarar que reteu de alguma pessoa um valor X de IR. Então, isso é o que é DIF. Agora, eu vou passar sobre alguns pontos da DIF, fazer uma introdução aqui, depois a gente vai para a parte prática, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, qual é o prazo de entrega da DIF, Alex? A DIF tem que ser entregue até o dia 26 de fevereiro. Então, a empresa tem até o dia 26 de fevereiro para enviar a DIF. Mais algumas informações relevantes. Quem está dispensado de entregar a DIF? Conforme a Lei Complementar 123 de 2006, fica dispensado um MEI. Tá? Então, o MEI não tem obrigação de entregar a DIF. Qual é a forma de apresentação? Qual é a forma de entrega da DIF, Alex? A DIF ela deve ser entregue através de um programa, que é o que a gente vai mostrar aqui daqui a pouco. Então, a empresa, como é que ela faz? Ela tem um sistema dela de folha, que ela utiliza para fazer a folha todos os meses. Quando chega agora em fevereiro, ela gera... Geralmente, no programa de folha, você tem um módulo chamado DIF. Lá, você gera um arquivo, né? Esse arquivo ele já consolida tudo que a empresa reteu ao longo do ano, de todos os funcionários, e esse arquivo você importa no programa da DIF. Tá? Então, você importa esse arquivo e lá você faz uma conferência mensal de todo o IR que foi retido versus o que foi pago. Eu vou mostrar isso para vocês na prática daqui a pouquinho. Então, como se declara a DIF? Através desse programa. Então, você gera um arquivo no sistema de folha, importa esse arquivo dentro da DIF, confere para ver se todas as informações estão ok, vê se não tem nenhuma inconsistência nesse arquivo que você enviou. Pode ser que tenha inconsistência ou avisos que o sistema da DIF ele vai te notificar. Se tiver alguma inconsistência, você vai ter que voltar lá na folha, resolver essa inconsistência, de repente algum cadastro do funcionário, algum dado que está faltando, para depois você gerar um novo arquivo e importar para o programa da DIF. Alex, onde geralmente dá problema? O problema geralmente dá na DIF. Quando você tem algum funcionário que tem um salário alto, mas a formação dele não é compatível com o salário. Por exemplo, você tem uma pessoa, um funcionário que tem ensino médio, mas ganha, por exemplo,
15 mil reais. A DIF ela vai te dar um alerta, falando que aquele funcionário não está compatível a formação dele com o salário que está pagando. Isso é um dos alertas que a DIF dá. Uma outra coisa, um mês específico, o funcionário ou estava afastado ou estava de férias e ele recebeu um salário menor do que o salário mínimo. Ele recebeu proporcional daquele mês. A DIF vai dar um alerta falando que naquele mês específico ele recebeu menos que um salário mínimo. Então é mais um dos alertas que a DIF dá. É mais outras inconsistências que a DIF dá. Quando você tem algum funcionário que tem imposto de renda, mas a base dele está menor. Então, ela também vai te dar inconsistência falando que não está compatível a base com o desconto do imposto de renda. Aí você vai ter que ver lá no teu sistema o que houve nesse mês, por que está tendo desconto se ele não tem base para isso. Então, esse é algumas das inconsistências que geralmente dá na DIF, alguns dos alertas. Falta de responsável também pelo envio, também dá inconsistência. Tem que ter lá o CPF, tem que ter todos os dados do responsável pelo envio da DIF. Também é uma inconsistência que dá bastante. Então, essas inconsistências, geralmente, você configura lá no teu sistema de folha para que, quando você importe para a DIF, não ocorra nenhum tipo de inconsistência. Então, a forma de apresentação é através desse programinha que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Lembrando que a DIF que a gente está entregando desse ano é relativa ao ano de 2020. Então, a gente sempre envia a DIF no ano seguinte. Alex, tem alguém que está desobrigado da DIF por conta do E-Social? Não. Poderia ter? Poderia. Até porque as empresas do Grupo 1 e do Grupo 2, Grupo 2 que faturaram acima de 4,8 milhões, eles já estão entregando desde 2019 todas as informações tributárias. Tá? Então, a Receita já está recebendo todas essas informações. Então, eu ainda estava achando, tinha esperança no início do ano de que as empresas do Grupo 1 e do Grupo 2, que faturaram acima de 4,8 milhões, estariam desobrigadas de entregar a DIF, mas não teve isso, todo mundo vai entregar e pronto, acabou. Não teve nenhuma colher de chá por conta da DIF. Outras informações que eu acho relevantes. Centralização. O arquivo da DIF, ele pode ser transmitido pelo estabelecimento matriz, que deverá conter todas as informações consolidadas de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica. Então, a matriz você pode centralizar todos os envios das filiais. Mas o recibo de entrega. Ao transmitir a DIF pela internet, o recibo de entrega será gravado desde que o arquivo seja recepcionado e seja válido. Tá? Então, a partir do momento que você envia a DIF, você recebe um recibo de entrega, que você vai salvar. Além desse recibo de entrega, você vai receber todos os informes de rendimento. Então, você envia a DIF e aí você tem aqueles informes de rendimento ali que você vai entregar para todos os funcionários que tiveram imposto de renda retido. O funcionário vai pegar esse informe de rendimento e vai fazer a sua declaração de pessoa física. Uma outra coisa importante, assinatura digital. É necessário ter certificado digital para você enviar a DIF. Então, se você tem alguma empresa aí que não tem certificado digital, aconselho que você faça esse certificado digital para você conseguir entregar a DIF. Mais informações relevantes. Quais são os tipos de informação, Alex, que vão para a DIF? Empresas que pagaram juros sobre capital próprio, né? Empresas de capital aberto. Empresas que pagaram prêmios em dinheiro. Funcionários que tiveram rendimentos domiciliados no exterior, né? Tiveram recebimentos daqui. Pensionistas e pessoas que recebem aposentadoria. Pessoas que investem no mercado financeiro, que recebem lucros e dividendos. Também tem que declarar a DIF, tem que informar isso na DIF. Os beneficiários normais, né, que são os funcionários, lembrando que para o funcionário entrar na DIF, ele tem que ter tido uma remuneração anual acima de R$ 28.559,70. Então, se ele teve algum imposto de renda em algum mês ou um rendimento ao longo do ano de R$ 28.559,70, ele tem que entrar na DIF. Então, fiquem atentos a isso. Então, vamos lá, vamos falar agora na prática, né? Porque aqui a gente só estava fazendo um resuminho aí da teoria, de algumas pequenas anotações que eu acho relevante de passar para vocês. Então, eu baixei já o sistema da DIF e eu coloquei algumas informações esporádicas, tá? Eu peguei algumas informações só para demonstrar para vocês, mas essas informações elas não são verdadeiras, inclusive eu não vou enviar a DIF. Só quero demonstrar para vocês como é que funciona. Bom, esse é o sistema da DIF.
Aqui eu cadastrei a empresa Aprenda Departamento Pessoal. Então, essa é a cara principal aqui do sistema da DIF. Você tem duas maneiras de fazer a DIF, assim como você tem duas maneiras de fazer a RAS. Você pode imputar as informações direto no sistema, assim como você tem na RAS, ou você pode importar as informações. A maioria das empresas vão importar as informações porque tem um sistema de folha. Então, ela vai vir aqui em declaração e importar dados. Aí aqui ela vai achar o arquivo. No meu caso aqui eu não tenho nenhum arquivo, que eu não gerei e eu também não vou importar. Então você só vai selecionar um arquivo que você vai puxar do teu sistema de folha e vai clicar aqui em avançar e concluir. E aí vai aparecer essa tela aqui para você, ó. Vai aparecer uma tela igual essa e aqui vai ter a empresa que você importou, caso não tenha nenhuma inconsistência. Se tiver alguma inconsistência, já vai aparecer um relatório com todos os CPFs onde teve inconsistência e qual é a inconsistência. Aí você vai voltar lá na sua folha, naquele CPF específico, vai resolver o problema que deu lá, a falta de alguma informação no cadastro do funcionário, e aí você vai gerar um novo arquivo lá no seu sistema de folha para importar aqui no sistema da DIF de novo, fazendo esse passo aqui que eu mostrei. Depois que você importar ele para cá, vou mostrar aqui para vocês, você vai ter a informação completa aqui da empresa. Tá vendo? Então aqui você vai ter o CNPJ, você vai ter a informação, o responsável pelo CNPJ, aqui você vai ter um nome fictício, os dados fictícios aqui que eu coloquei, né, que é o responsável pelo preenchimento e entrega da DIF. Tá? Então essas informações vocês vão importar direto da folha. Algumas informações importantes também que o sistema te pergunta, assim que você importa. Se você efetuou algum pagamento de plano privado, né, de assistência à saúde, se a empresa tem algum plano para todos os funcionários e desconta esse plano dos funcionários, né, tem algum desconto, algum valor de desconto do funcionário. Nesse caso aqui eu botei sim nesse exemplo. Agora, se você não tem nenhum plano de saúde dentro da sua empresa e não desconta nada do funcionário, é só você colocar não. Quando você está importando, ele te pergunta, mostra uma tela com todas essas perguntas aqui, você marca o que é sim e o que é não. Então, ele vai te perguntar se você tem plano privado de assistência médica, vai te perguntar se é administrador ou intermediador de fundo ou clube de investimento, vai te perguntar se a instituição financeira que na condição de depositária de crédito efetuou o pagamento de rendimentos decorrentes de decisão judicial, vai perguntar se efetuou pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior, se você fez algum pagamento para alguma pessoa que está no exterior, sócio ostensivo de sociedade em conta da participação, se você tem também, união que detém a maioria do capital social sujeito a voto, né, se é capital aberto e a união tem parte, e declaração de situação especial. Se for alguma declaração em alguma situação especial, você vai marcar sim. Então, essas opções vocês vão marcar. Geralmente, a maioria das empresas, a única coisa que vai influenciar é essa primeira aqui, que é com relação ao plano de saúde. Os demais, é muito raro a empresa marcar. Geralmente, só a primeira. Então, se você tem, você vai marcar. Se você não tem plano de saúde, você vai desmarcar. Lembrando que tem que ter plano de saúde, tem que ter desconto da parte do funcionário. Se a empresa paga, sem nenhum desconto do funcionário, você coloca não. E aqui embaixo você vai ter as informações de todos os responsáveis. Então, essa é a primeira tela da DIF. Depois eu vou mostrar preenchendo essa tela aqui. Aqui eu estou mostrando como se eu tivesse importado o sistema de folha. Vindo para cá, você tem os rendimentos, né? Eu cadastrei um funcionário fictício aqui e preenchi aqui todas as informações. Essa primeira informação aqui, ó, rendimento tributável, é a base do imposto de renda mensal do funcionário. Então, qual é a base do funcionário mensal do imposto de renda, mês a mês? A segunda aqui, você tem o desconto do INSS, quanto foi descontado de INSS daquele determinado funcionário mês a mês. Se você tem alguma previdência privada, previdência complementar, né, que o funcionário paga, vai entrar nessa parte aqui. Como eu botei não lá, aqui ficou tudo fechado, não tem como preencher. Dependente, se o funcionário tem algum dependente para imposto de renda, aqui vai aparecer o valor por dependente, 18959 é o valor por dependente. Se ele paga pensão alimentícia, se ele paga a pensão, vai aparecer aqui qual o valor de pensão mensal dele. E lembrando que tem um campo aqui que a gente vai ver daqui a pouquinho,
que é esse campo aqui, que você tem que cadastrar quais são os dependentes, qual o percentual que cada dependente tem e qual o valor por dependente. Então, se você tem 2 dependentes, cada um é 15% e a pensão que você desconta é 30%. Vamos dizer que esse 30% de pensão dá R$3.000 e cada dependente tem direito a 15%. Então, você vai botar R$1.500 para um e R$1.500 para outro. Então, você tem que colocar aqui caso tivesse dependente. Nesse caso, eu botei um que não tem dependente. E aí ele vai aparecer aqui, ó, o valor de pensão. E por último, você tem o imposto de renda retido. Lembrando que o imposto de renda relacionado a 13º, ele não fica aqui, ele fica aqui embaixo nessa última linha. Então, vamos dizer que o funcionário foi demitido aqui no mês de junho. E lá ele teve o 13º proporcional e, de repente, teve um imposto de renda sobre esse 13º. Esse imposto de renda ele não vai entrar aqui em junho, ele vai entrar aqui embaixo nessa última linha. Então, tudo que é relacionado a 13º vai estar aqui embaixo. Uma das coisas que a maioria dos profissionais se confundem quando estão conferindo a DIRF, né, porque eles pegam todo o IR que ele pagou, por exemplo, no mês de janeiro, e vê na DIRF qual foi o IR que ela considerou para janeiro. Se tu teve algum funcionário que foi demitido em janeiro, e teve pelo menos um AVO e teve IR sobre esse AVO, esse IR que foi recolhido em janeiro, na DIRF ele não vai aparecer em janeiro, ele vai aparecer em 13º. Então, você vai ficar igual um louco aí, tentando achar essa diferença. Ah, eu paguei 2.000 de IR e na DIRF está aparecendo, por exemplo, só 1.500 em janeiro. Cadê os outros R$500? É interessante que você veja se esse R$500 foi um IR sobre 13º. Se foi, ele vai estar na última linha da DIRF. Ele vai estar aqui embaixo. Ele não vai estar no mês de janeiro. Isso é uma das coisas que muitos profissionais ficam batendo cabeça, tentando achar diferença, e na verdade não tem diferença. Depois, quando eu estiver mostrando aqui como vocês conferirem a DIRF, eu vou mostrar para onde vai e onde aparece esse valor recolhido mês a mês para vocês conferirem. Então, essa aqui é a tela principal de cada funcionário. Aqui, tu vê que está deixando eu ir para o lado aqui nas telas, porque eu cadastrei só um funcionário. No caso, na maioria das empresas, tem mais de um funcionário. Então, é só você passar aqui para o lado que vai ter outros funcionários, vai ter todos os funcionários. É uma tela dessa por funcionário. Ah, o Prolabore vai entrar? Vai ter uma tela dessa para o Prolabore. Ah, o autônomo, vai ter uma tela dessa para o autônomo. A única coisa que vai mudar no caso do autônomo é esse código aqui, tá vendo? A DIRF, ela separa pelo código de receita. 0561 é no caso do funcionário, autônomo 0588. Então, cada código, ele vem em ordem. 0561 primeiro, 0588 vai vir lá no final. Tá? Então, se tu tiver autônomo, ele vai aparecer lá no final. Então, a DIRF ela separa sempre por receita e aqui você vai ter todos os funcionários. Esses campos que tem aqui abaixo são os campos complementares. Por exemplo, previdência complementar. Previdência complementar você cadastra aqui. Vou botar até um exemplo aqui para vocês. Previdência complementar de R$500, 100%. Cadastrei aqui. Quando eu voltar para cá, ele vai trazer aqui, tá vendo? Ele vai trazer os 600. 500... da complementar e mais R$100 que eu coloquei do lado do fato. Então, ele puxa para cá, tá vendo? Então, você não cadastra aqui. Se você clicar 2 vezes aqui, igual eu cliquei, ele vai te trazer para cá. Então, aqui que você cadastra. Deixa eu tirar aqui. E vou voltar. Pensão alimentícia, a mesma coisa. Você pode dar 2 cliques aqui, e aí você vai cadastrar aqui o dependente. Do dependente, você vai precisar do CPF, do nome, a data de nascimento, a relação de dependência, né? No caso vai ser filho, e o valor pago no ano, tá? Para esse dependente. E aí, quando você cadastrar aqui, ele vai puxar automaticamente para essa tela principal. Se tiver alguma compensação de imposto por alguma decisão judicial, você vai colocar aqui nesse campo. Tá? Você vai colocar aqui qual o ano, se foi nesse ano calendário ou ano anterior, e qual foi o valor. Aqui você tem mais um campo com tributação com exigibilidade suspensa, a parte previdenciária e a parte também de pensão. Aqui você vai botar todos os rendimentos que são isentos, né? Por exemplo, o abono das férias. Ele vai entrar aqui. E aqui você vai ter os rendimentos acumulados. Então, essas são as telas da DIRF, no caso do funcionário. Aqui embaixo você ainda tem mais 2 opções. Aqui o plano de previdência e assistência coletiva, né, que você vai botar o CNPJ, a ANS, o registro da ANS,
qual é o nome da empresa, aqui você vai botar o funcionário, o nome do funcionário, e você vai botar o valor, né? O valor pago no ano referente ao titular. Se tiver dependente, você vai cadastrar os dependentes aqui embaixo, tá vendo? Só colocar um maisinho aqui, não está aparecendo porque eu não cadastrei nada. Mas você só vai colocar um maisinho aqui e vai colocar o CPF, o nome, data de nascimento, a relação de dependência e qual o valor pago no ano para o dependente. Então, vai entrar todos os dependentes aqui por funcionário. Se tiver mais de um funcionário, você vai ver aqui nas setinhas. É só passar as setinhas que vai vir os demais funcionários. Então, a DIF ela é praticamente isso. Eu estou mostrando para vocês ela aqui por dentro.